Então, estamos quase iniciando. É um prazer ver vocês aqui. Este é um webinar organizado com a Comissão Internet da Itacom, com todos os regionais coordenadores regionais. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Ao qual tempo em que vocês tenham os vossos contextos. So, thank you, Sister Diana, most of you, of course, on behalf of our team. Obrigado, turma da Ana, em nome da equipe da Of course, the Internacional da Talita Com. De co-organizers. fato, existe também And we equipe want to welcome most of coordenadora. you. Today's webinar Ofereço-vos is boas-vindas no is webinar, nosso webinar de hoje. aware Provavelmente muitos de vocês sabem, of se chama da Mexico ação Dodge e University. como as mudanças climáticas So criam ainda problemas aos seres humanos. Este é um aspecto definitely to engage our audience, importante que but also queremos oferecer não somente para engajar a nossa análise, mas para ouvirmos as nossas to experiências. educate and Seria connect bom se with vocês participassem neste webinar and durante o período das perguntas e respostas. globally. Bem-vindas nesta rede de Talitacom, irmãs, nossos parceiros, parceiras que se juntam neste webinar, vários países de Paquistão, Australia, da and Austrália e worldwide. muitas partes do Some of mundo. us from Infelizmente, Latin America, alguns de nós da Latinoamérica ainda é muito cedo, mas familiar está sendo registrado, por isso damos boas-vindas. Então, agradecemos pelas vossas presenças e pelo trabalho que vocês fazem todos os dias. Já trabalharam com a rede da Talitacom a prevenir and to accompany most of the o vulnerable. tráfico de seres humanos, ajudando as pessoas mais vulneráveis, ajudando as pessoas que trabalhamos com. Together to explore Hoje estamos aqui certain juntas para global procurarmos de entender como as mudanças climáticas continuam a criar vulnerabilidade às pessoas ao tráfico e à exploração. global challenges Estes dois desafios, mudança climática e o tráfico de present seres humanos, de pessoas, continua sendo um problema. Então, são coisas próximas. Temos aqui pessoas espertas que se juntam conosco. Esperemos que nos ajude a aprofundirmos nas nossas conversas. Muitos e nós sabem que mudanças climáticas está destruindo casas e esta é droughts uma realidade. Secas, posing inundações continuam a criar opportunities problemas. Pessoas a partir das suas casas, muitas das vezes sem ajuda e sem opções. Nestas situações de mudanças e insegurança, o tráfego continua a levar vantagem através da exploração e abusos. Esta não é a única crise do ambiente, mas esta é a opressão da dignidade humana. Now it's a call for Agora us é uma chamada para nós, como pessoas de fé e ação, que nos juntamos aqui hoje, resources com speakers os nossos recursos, com os nossos palestrantes. Temos esta alegria de termos essas pessoas para podermos escutar e entender. E é uma honra dar boas-vindas, Mr. Regan Laus, conosco. Ele vai ser introduzido mais tarde, mas ele é um experto e fundador. Reverend E James também temos James, também, que está aqui também conosco, que vai nos ajudar. Infelizmente, mais uma vez, também é um desafio da ligação da internet, mas ele pode nos juntar talvez mais and tarde. also Também damos aqui boas-vindas, uma alegria. Vamos escutar para nossas irmãs que trabalham no campo, que vão partilhar suas experiências, como este argumento está ligado com o nosso trabalho. really witnessed Então, firsthand é uma alegria, é um testemunho como estas mudanças continuam a aumentar a vulnerabilidade. Vamos compartilhar histórias e experiências dos seus próprios contextos locais, de Bangladesh, de Quênia e uma outra pessoa de So Chad. this topic is more Este argumento é mais, digamos, é uma chamada de ação para fortificar as nossas ações, de estarmos na solidariedade, na cura para as as well pessoas e a as criação. Mais GIC uma vez, em nome da Talita Kum, da Weskin, muito obrigado por se juntarem conosco e precisamos desse tempo para que possamos juntos crescer na compaixão as a global e na network. coragem como rede global e trabalhando na So I esperança am e reminded that dignidade. we Vos are lembro mais uma vez que how we say we are allowing
five languages. So if you would like to share or choose your language at the bottom of the screen, please do so. Thank you again. So now I think before we start, Muito we would like obrigado. to Antes de open this iniciarmos, quero webinar with a prayer abrir that will este be webinar com uma oração que vai ser Thank you, dada Sister por Diana. a irmã Ivone. Passo a palavra, irmã Ivone. Au nom du Père et du Fils Em nome do et Pai, du do Filho, do Saint-Esprit. Espírito Santo. Amém. Amen. Seigneur Dieu, Senhor Deus, nous venons devant nós toi nos apresentamos diante de Ti avec un cœur com um humble, coração humilde. reconnaissant l'urgence Reconhecemos a urgência da environnementale crise qui ambiental menace notre maison que commune. ameaça nossa casa comum, a Terra. Aide-nous à être Ajuda-nos sages a ser bons administrateurs, administradores da à criação, respecter a et à respeitar protéger e les proteger ressources que tu os as mises à notre recursos que tu colocaste à nossa disposição. Nous te prions Também pour les victimes de oramos la por traite ti, pelas vítimas do et tráfico de des pessoas, personnes, pour les victimes pelas du trafic vítimas des do personnes, tráfico de que celles qui pessoas souffrent dans e l'obscurité aqueles que cette humiliation, sofrem na trouvent la escuridão lumière de essa l'espoir humilhação, et de la encontre a luz liberté. da esperança e da Inspire-nous liberdade. à agir avec Inspira-nos a agir compassion com et compaixão tolérance e a contre lutar l'injustice contra essa qui injustiça déshumanise les hommes que et femmes que desumaniza tu as os créés à homens e ton image. mulheres que criaste à tua imagem. Accorde-nous, Conceda membres de a Talita nós, Kum, membros et da personnes Talita engagées Kum dans ce e combat, pessoas la engajadas nesta sagesse luta, a de prendre des sabedoria para décisions qui tomar protègent decisões que encore notre protejam environnement, tanto o nosso meio les plus ambiente, vulnérables os parmi nous mais et les vulneráveis plus entre riches. nós e os sobreviventes do Que tráfico notre de foi pessoas. se traduise Que nossa par fé se des actions traduza em concrètes ações concretas afin que para nous que puissions possamos transformer le criar monde um pour mundo qu'un peuple vive en onde dignité todos et en possam harmonie viver com avec la nature et dignidade e avec son harmonia com a créateur. natureza e a sua criação. Gloire au Amém. Père, au Fils et au Em nome do Saint-Esprit, Pai, do Filho comme e do il était Espírito au Santo. commencement, Glória ao Pai, maintenant et toujours, como no et aux siècles princípio, des agora e siècles. sempre. Amen. Amém. Au nom du Père et du Em nome Fils do et Pai, du do Filho e do Saint-Esprit. Espírito Amen. Santo. Amém. Thank you, Sister Yvonne. And now Obrigado, irmã Sister Ivone. Annette Agora convido a to irmã give the Anete, coordinator coordenadora Oceania. regional da Oceânia. Convido a irmã Anete a introduzir os nossos oradores, principalmente o nosso primeiro oratório de hoje. Obrigado, irmã Ben. O nosso primeiro oratório, Reverend James, Part 1. E James, não vejo que esteja aqui online, mas digo olá a você também. James é sacerdote ordenado na PG. Ele agora está no seu segundo termo na Conferência do Pacífico da Igreja, ligado a 36 países, incluindo a Conferência dos Bispos, e vive nesta Conferência de Igrejas entre 20 estados do Pacífico, da Ilha do Pacífico. Agradecemos a você por estar disponível conosco nesta tarde, porque aqui é tarde agora, e pedimos a você a ouvirmos a sua experiência. দুইটা মিনিট শুরু হতেছে এটা তো বাদাতে বেরিয়ে আর তেরে দুঃখ
Warm Pacific greetings to you all, and thank you for the Saudações a todos opportunity to vocês. Obrigado a esta share change and oportunidade migration. em falar em vocês Particularly in por this estas month questões de of migração, mudanças auspicious climáticas, month of especificamente nesta creation. última And semana da época da this criação. is a reminder to all of us Esta é uma that lembrança until para we nós, are able to enquanto estarmos address capazes a falarmos sobre the things that coisas actually do que exacerbate continuam a afetar emissions, as particularly mudanças fossil climáticas, fuels, principalmente os combustíveis on fósseis, e a uma sustained rede insustentável que manifest se manifesta nas industries. indústrias Until we change extrativas, the way até que we mudemos o live modo as como people, vivemos como so we can pessoas, para que continue possamos viver com living on Earth, gentileza, com a these terra e uns issues aos will outros, continue to estes be problemas vão continuar a existir, não somente para nós no I would like to Pacífico, mas em todo o recognize the mundo. training in Quero também dar person as minhas sinceras desculpas for por não this conseguir session juntar-me today. com vocês pessoalmente para este I'm in webinar. Norway, a Pacific Estou island, atualmente em Noruega, na ilha do locally Pacífico, no facing meio do heavy Pacífico, do intermittent oceano, com power. problemas da For internet. safety, we thought to send E you a por short questões de segurança, video achamos que era necessário mandar a vocês esta gravação. Vou procurar question and answer estar session presente na and sessão de questions. perguntas e Hopefully you'll be able to do respostas. that Peço too. desculpas caso não Let consiga fazer me isso. share with you Agora, my deixe-me presentation. compartilhar com vocês a As minha displacement, apresentação. relocation, and Deslocamento, migration is relocação e affecting migração lives induzido on pelo Earth. clima são uma realidade na região do So Pacífico. O nosso this trabalho como software igreja no product Pacífico, no que is chamamos de helping família de Deus do all Pacífico, é God's acompanhar o people nosso povo, as o povo we de journey or Deus, voyage from à the medida que trauma viajamos ou of navegamos do to trauma do hope exílio para a in Exodus. esperança do Êxodo. In 2009, Em so 2009, há nearly 16 anos, Pacific Church leaders os in their líderes Moana do Declaration Pacífico, na called sua for declaração de the Moana, Holocaust to become apelaram more às consistent famílias a consciousness nossa esperança de ter uma and nova the consciência response sobre as alterações recognizing that there climáticas e a will nossa be resposta, nearly reconhecendo que 100 haverá e que já drastically começou a haver different due to climate change, ressentamentos devido a that there is a alterações need to climáticas e respect que era the climate necessário refugees as they respeitar e are known proteger there, os as refugiados well as those who are climáticos, receiving como communities eram então who will conhecidos, be needing bem to como as relocate comunidades to de places acolhimento. Hoje não usamos which mais o termo first of refugiado all porque there may em not locais be onde o nível do mar shelter, está subindo, pode não haver as mais well terra as para onde compromise on retomar. O papel da solidarity and igreja no accountability acompanhamento e na and solidariedade, em citizenship termos de justice cuidado pastoral, for a voice and em termos de advancement of justiça peace climática, a voz is profética e a defesa da igreja nas set questões de of climate mitigação, change redução das inducing emissões de fossil combustíveis fuel fósseis, emissions and induzem as also mudanças adaptation. climáticas e, How can claro, we resilience adaptação. Como podemos construir as resiliência para part as of nossas the comunidades? Como parte disso, biblical frameworks somos of chamados a buscar estruturas migration, teológicas para o acompanhamento, those who cannot arriscando a leave, igreja para whether aqueles it que is não podem physical, partir, seja por economic, motivos social, físicos, whether econômicos, it is sociais, spiritual trauma, traumas whether it is espirituais ou qualquer outro uncertainty motivo que of impeça as leaving, pessoas de deixar even if suas it is political, casas, mesmo que what seja does político. costly O accompaniment que é of the church acompanhamento dispendioso da igreja para as to pessoas que não podem deixar suas communities that are casas vulnerable? e Let me comunidades tell you vulneráveis de mudanças how we climáticas? accompany those who do Então, como leave acompanhamos aqueles que every partem, seja day in nossa our nation allows us to ação, physically permitindo que isso exercise seja also vivenciado como um to exílio, ou have an se exodus podemos de fato ter um movement êxodo onde a that is aliança como um reaffirmed Deus and e people com a return to comunidade é places where they may be reafirmada, as pessoas são and of levadas course a um lugar onde possam hospitality prosperar. E então, é claro, a hospitalidade radical, the a receiver. vigilância que são exigidas daqueles Understanding que that all of this recebem a will compreensão de tudo isso em probably nossa result defesa da in justiça economic climática loss and para damage perdas e from danos nos econômicos, socioeconomic traumas ou impactos economic and sociais, social a impacts. espiritualidade Climate cultural change ou mesmo mudanças has climáticas, como maybe os helped recursos to ensure podemos that these alocar para issues are assegurar que addressed, esses not just aspectos some são buildings and endereçados e não infrastructure. somente construções ou Our Pacific people have estruturas. experienced profound A transformations experiência do as Pacífico tem essa their experiência no lands sentido flowed do from exílio das its suas casas, disappearance das with suas sea terras, onde levels tudo está desaparecendo. imagined in
vocês podem ver, em primeiro lugar, nas suas casas, na comunidade, o que é que nós precisamos para as pessoas de modo particular, se olharmos na nossa perspectiva cristã, reconhecendo como a criação, na espiritualidade indígena, por exemplo, reconhecendo que nós somos parte da terra, nós somos parte da criação, nesta perspectiva cristã, na perspectiva também indígena, cultural e tradicional e perspectiva. Então, a temperatura extrema ainda continua a criar este problema, mas nos lembra que esta ação, que a criação de Deus está sendo destruído, crescimento sagrado, as coisas que são sagradas para o povo indígena, a comunidade local, está sendo destruído. E isto, como podemos criar essa experiência do exílio de feridas, de pessoas que vivem nesse problema. As pessoas do Pacífico, em vários casos, quando uma criança nasce, quando nasce uma criança, ou mesmo vem entre inteirada, digamos, com um coco ou uma planta, para simbolizar a raiz desta criança com a terra, que esta criança cresce e floresce na terra, no solo, onde esta criança que cresce e floresce. Mas também fala de uma natureza profunda, a relação com a terra e o lugar. Então, isso significa de fato que a forma, o impacto profundo dessa experiência de perda, desta questão da mudança climática. Aqui tem essa imagem com um funeral, digamos, durante o seu encontro em Fiji em 2023 e a experiência que tiveram na comunidade que vivia onde as terras estavam sendo, digamos, cortadas com este oceano. E esta não é uma pergunta de como, mas uma pergunta onde. No meio de tudo isso, quase 137, se fala o Salmo fala deste exílio, deste trauma, aquilo que ressoa nas pessoas da experiência do Pacífico, por causa do seu deslocamento através dos, mesmo na relocação, no contexto da migração, que você tem alocado das suas próprias terras, onde você tem todas as suas coisas, tem seus ancestrais, onde você é a sua, é lá onde está a sua identidade. Então, como podemos viver ou cantar a canção, a música de Deus numa terra estrangeira? Como nós vivemos essa experiência do exílio para um êxodo, esta saída de novo lugar onde se pode florescer. Reconhecemos que para uma pessoa pacífica, por muitos anos, nós sabemos que existiram essas várias coisas, reconhecemos onde Deus, antes da sua encarnação, as nossas ilhas do Pacífico atravessam esses fluxos, sobretudo este espaço do Pacífico que cobre um quarto da superfície do nosso planeta. O Pacífico é o oceano mais grande que temos sobre a Terra. Sabemos, então, é necessário reconhecer que esta parte faz parte da nossa história. Então, os chefes, os governos da Isla do Pacífico, nos últimos 2 anos já aprovaram um quadro sobre amabilidade climática para procurar de criar uma atitude propositiva programado, uma política para poder garantir esses povos de fazer essa experiência da migração de uma maneira um pouco menos traumática possível. De fato, o papel da igreja foi aquele de enfrentar algumas dessas experiências traumáticas
do deslocamento, de serem relocados ou serem estabelecidos em outro lugar. Não é importante somente o aspecto econômico, mas também de trauma. Isso nos lembra que é necessário, claramente, estarmos atentos à dignidade das pessoas, dos povos. Então, é necessário reconhecer que todos somos imigrantes. Existem sempre este viagem na nossa vida. Então, temos passagens da Bíblia sobre viagem, sobre affolamento, sobre movimentar-se. Mesmo Jesus e a família de Nazaré fez esta experiência de ser ou de encontrar-se de fato em frente à questão do movimento durante o período de Herodes. Então, Deus é com os migrantes. Nós devemos lembrar que o papel da igreja é como igreja, devemos acompanhar esta viagem, devemos estar ao lado dos migrantes, os viajadores, aqueles que se deslocam. O problema da mobilidade está ligado a um perigo, tanto é o tráfego, tudo isso se afirmou durante a colonização com a mobilidade por causa do trabalho, a mobilidade, digamos, isso faz parte do sistema desumano do capitalismo que via as pessoas autóctonos como pessoas de uma roda, engrenagem, uma roda. Então, no Pacífico tivemos de fato, os polynesianos que foram levados na América do Sul, do Norte, ou mesmo malesianos, que foram levados a uma ilha salmônica, foram levados na Austrália, ou mesmo de Fiji. Então, existiram também os alemães que a Fiji, a Samoa levaram para lá os chineses, os britânicos que também levaram trabalhadores da Índia à ilha de Fiji depois que a escravatura foi abolida. E hoje isso chamamos de escravatura moderna. Então, esses foram as primeiras fases. Hoje os indianos os antepassados, por exemplo, foram levados para a força onde eu vivo agora. Então, hoje temos essa perspectiva diferente. Temos a migração por causa do trabalho. Muitos, por exemplo, vêm levados talvez por causa do desporto. Temos também muitos soldados que servem na Força de Estabilidade das Nações Unidas, ou talvez são mercenários militares que são também enrolados no exército. Depois temos também exército de profissionais, por exemplo, que muitas das vezes tem aqueles que se veem que são tirados das suas terras. Agora quero falar de um aspecto, portanto, um aspecto, digamos, esta é a mobilidade para a Austrália com trabalhadores são levados da ilha do Pacífico para 6, 9 meses na agricultura, no campo, mas existem trabalhadores que trabalham quase aquele período de 4 anos, com muitas das vezes com o risco sem utilizar, bem utilizados de forma desumana, ou mesmo, digamos, vivem alguns desses na casa de cura, e tudo isso vem levado, digamos, através da mudança climática. Portanto, existem poucas oportunidades e mesmo a sua própria sustentabilidade a permanecer na ilha do Pacífico passam a serem trabalhadores migrantes. Este é o impacto da mudança climática, mesmo pela migração por causa do trabalho. E neste contexto de passar do exílio ao êxodo, Jeremias nos fala que quando nós nos deslocamos para encontrar as melhores oportunidades de vida, de trabalho numa cidade, queremos continuar a florescer aquele espaço, queremos construir uma nova casa, uma nova comunidade, e esta nova terra, e esta nova terra. Mas aqui existe um perigo, porque muitos dos trabalhadores continuam a fazer experiências,
lados mais negativos da mobilidade do trabalho, por exemplo, muitas das vezes não são bem pagados, não tem uma sistematização dignitosa, mesmo muitas das vezes são desligados, mesmo que temos esta tecnologia, são deslocados da sua comunidade, da sua cultura e mesmo da sua própria terra, o impacto de trabalhadores que estão longe das suas casas, tem filhos que ficam sem pais, sem parentes, essas todas são dificuldades, desafios que se colocam através da mobilidade do trabalho, além do perigo das novas formas da escravatura, muitas das vezes, em muitos lugares, vê que muitos trabalhadores que vêm na ilha do Pacífico não, de fato, se aproximam líderes da igreja que vão a fazer essa pastoral para lhes ajudar, para lhes acompanharem. E vemos nestas visitas como nas nossas ilhas do Pacífico encontramos pessoas que trabalham nestas comunidades, procuram de participar no desenvolvimento da sua comunidade local e muitas das vezes é difícil, existem problemas de segurança, existem problemas do bem-estar e nesta mobilidade através do trabalho, então existe então muito que a igreja é chamada a fazer e devemos fazer o direito do trabalhador através da justiça, ou então a ajuda da pastoral é uma exigência para as comunidades de fé ao interno das nossas igrejas, mas também mesmo as comunidades que acolhem o Levítico e Lucas nos lembram da necessidade de ter cuidado do estrangeiro, aquele que vem de longe, para o vizinho que é diferente de nós, no nosso Pacífico, este é o nosso modo. Nós temos esta espiritualidade da hospitalidade que talvez que o resto do mundo deveria abraçar e acolher. E somos chamados, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a acolher aqueles todos que têm fome, que têm sede, devemos visitar os doentes. Nós temos esta necessidade de hospitalidade em volta deste passo que nos lembra sempre, a cada vez mais e continuamente, que somos chamadas a nos preocupar daqueles que estão mais vulneráveis na nossa comunidade. E agora, por quanto se fala da estimação dos migrantes? Como podemos garantir que existam processos que não sejam estranhos? Como que sejam menos traumatizantes? Procuramos usar desta imagem de transplantar que apresenta esta árvore muito grande e secular que vem levado de um lugar para um outro lugar, que vem levado com toda a terra e sua raiz. E este solo, esta terra, é claramente é o símbolo da espiritualidade, a tradição, a relação que ele instaurou com a terra e colocar esta terra na terra da comunidade de acolhência, isso permite um crescimento resiliente. Se trata de um transplantar de uma forma inteligente e resiliente. Então, o papel das comunidades autóctones é receber, acolher aqueles que vêm de longe é crítico. Então, quais são os protocolos que temos em ato social, espiritual, cultural, econômico, religioso que usamos para podermos acolher os novos que chegam, apenas chegados, recém-chegados? Então, devemos receber na comunidade de fé essas pessoas, temos as nossas liturgias, a nossa fé, esses protocolos que falam da inclusividade, da inclusão. Então, como atuar esses novos espaços, como acolher o estrangeiro, como acolher o novo, o próximo, o vizinho, diferente de nós, e como garantir que na comunidade da diáspora seja um processo de acolhimento, de boas-vindas, de constituição e criação de comunidade. Quem é o nosso próximo nas mudanças climáticas, muitos outros contextos, aqueles que nos acolhem
são aqueles que também fazem parte do problema. Ou se pode tratar de guerra, de conflitos, de mudanças climáticas, existe sempre um problema, mas claramente os nossos povos se deslocam para os países mais ricos, aqueles que criaram as mudanças climáticas. Então, como fazer que essas comunidades tenham uma opção preferencial para os povos migrantes, o prófugo, o estrangeiro, e que os recursos necessários para ocupar desses novos recém-chegados sejam garantidos, os recursos para uma hospedagem de hospitalidade. Então, continuamos a lembrar as pessoas o que significa ser um bom vizinho, um próximo para as pessoas do Pacífico. Então, nós usamos esta palavra que eu falei, que significa um bom vizinho, que tem o cuidado com amor, nos, para além de falar de próximo, devemos considerar os irmãos, as irmãs, para a gente, pessoas do Pacífico. Nosso objetivo, a nossa vela e a nossa pasta, a nossa casa. Quando, por exemplo, falamos que a nossa casa seja a vela para capturar os ventos do Espírito Santo, então isso está na direção que Deus nos ajuda, mas também, nesse caso, o tapete nos ajuda a fazer no cesto para fazer mãos para podermos compartilhar e também este tapete é onde podemos estender talvez para dormir e nos sentamos para falar com os nossos vizinhos. Então queremos praticar uma hospedagem radical. O que significa essa generosidade radical? Nós que praticamos esta mobilidade e a migração como um estilo de vida, devemos encorajar os outros a fazer a mesma coisa e também a receber-nos da mesma forma como nós poderíamos receber, de coração aberto, de braços abertos, com as nossas casas e nossas comunidades que sejam prontas para acolher todos. E muito obrigado pela atenção e Deus vos abençoe. Thank you, Reverend James. That was so powerful. I think Obrigado, very reverendo, pela sua apresentação. but very moving, Um inspiring. aspecto So, inspirador e the reflection é related uma to the reflexão relacionada a mudanças climáticas, a mobilidade, imigração e tráfico de pessoas, não somente no Pacífico. Eu penso que podemos concordar com tudo isso, que são coisas que estão acontecendo em todo o mundo. Então, a reflexão que o Padre James nos apresentou, a partir do seu contexto, representa. Eu espero que durante o período de perguntas e respostas ele possa se juntar conosco mais uma vez, com uma lembrança, esta nossa responsabilidade espiritual para podermos proteger a criação. Muito obrigado, Padre James. Agora penso que podemos seguir para o nosso próximo apresentador. Teremos momento de perguntas e respostas. Nosso próximo orador vai ser introduzido pela irmã Paula. Irmã Paula é nossa coordenadora da Ásia e membro também da coordenação internacional. E obrigado, irmã Abi. Gostaria agora de introduzir Rato Maslonsky. Penso tenha pronunciado bem. Ele trabalha no aspecto do tráfico de seres humanos na África do Sul e Quênia. Ele iniciou trabalhando nesta conferência em 2004, trabalhando nesse aspecto de preocupações sobre tráfico na Quênia. Continua trabalhando com muitas organizações locais e internacionais. Ele trabalhou também no Centro de Coordenação de Paz. Ele continua também dando aulas na universidade em Quênia. Ele dá lições ou aulas sobre questões de mudanças. Teve o seu
mestrado em Dublin, Kekia Institute of Peace Studies and fez International também Relations estudos de in paz Nairobi. e relações In internacionais em 2022, Nairobi, from the Catholic mestrado University of Nairobi. na She Universidade has obtained Católica, PhD degree in fez Theology também from the doutoramento na Catholic Igreja University of Católica, Dublin. na She Universidade de focused on Dublin, early que se medieval focaliza studies in sobre livros do Africa. medievo He also the author e of também several é autor publications de focusing várias on publicações counter-terrorism, sobre o human rights tráfico, and security, such as sobre direitos transnational humanos e segurança, violence sobre and deslocamentos vulnerability. e Trafficking were vulnerabilidade, originally o taking place first tráfico. in Kenya. Illegal cross-border migration and Tem um security. currículo The sobre case of a Kenya, migração, Somalia, and Kenya-Ethiopia borders. questões de nas fronteiras entre Quênia, Somália e Etiópia. Translation Insurgency in Africa, a review of Al-Shabaab's lost resistance, army, and Boko Haram. Role Falou of também civil de society questões do in grupo subsaharan armado nations de in South Boko Sudan and Haram. Somalia. The component of peace building, illegal cross-border migration and security. The case of Kenya, Somalia, and Kenya-Ethiopia borders. Family in Africa, opportunities and challenges, Oportunidades global factors of sobre questões trafficking, de the vulnerabilidade case e of questão de ethics tráfico de seres conflict humanos, a affecting questões de migration ética, and os massacre. conflitos que afetam os migrantes, Kenya, just to name but a few, que at the Enya, heart, como serves as the founder of serviu, SADC, supervising the work of Secretariat and representing HEART at different meetings. também So I can say representou to em Mr. vários encontros. Agora Malinowski, apresento o Sr. Malinowski. Muito obrigado. Thank you very much. Muito I really appreciate I can present agradeço que possa this apresentar forum. I think neste the fórum. organization that I work with met several times Nos in encontramos várias the vezes, past. tivemos várias oportunidades So de I'm interagir very no happy to passado. be with you Estou today. feliz que eu esteja For aqui com vocês em a um very ano special especial, event. um evento especial, I'm going to discuss por about poder climate change discutir com vocês sobre and mudanças how does it climáticas that e drives como how does it isto drive nos human trafficking guia a and tráfico I'm de going to pessoas. use E my permita-me de presentation usar so agora a minha apresentação. I can share. I hope you can see it Espero que vocês now. possam ver agora. Before Antes I de proceed, I want to seguir, make quero some comments fazer about our alguns organization that comentários sobre a nossa organização, que a organização Kenya. onde estou trabalhando em Quênia, como vocês podem We are ver, working for estamos 15 years now trabalhando quase assisting há victims 15, of 16 trafficking. anos, We are not just assistindo a vítimas do non-profit. tráfico. It is a non-governmental organization Como that esta focuses organização on não governamental continua a trabalhar, a acompanhar pessoas que sofrem do people affected by tráfico de war. pessoas, It nós starts estamos years ago, trabalhando, digamos, last especializar-se como months or even year was quite vários difficult anos, digamos, era um pouco very sensitive. difícil e conseguimos ajudar em vários casos de As a result of tráfico that de sudden pessoas e unexpected como huge challenges resultado desta questão enfrentamos vários desafios, várias we didn't initially like questões, não to conseguimos do, but apresentar alguns dados unfortunately sobre aquilo que nós estamos a some fazer, mas pelo menos essas são as because coisas que nós estamos a one of fazer. our Na semana teams passada, na actually sexta-feira, um dos suffered in the nossos role of membros estava representative in Kenya. fazendo o papel como representante em Died Quênia, morreu unexpectedly. numa situação misteriosa. Her name is Edith Caudo. Seu nome Despite being a healthy person, foi uma pessoa que tinha uma boa we find saúde. it extremely suspicious Nós that encontramos várias she was suspeitas sobre a sua própria morte e nós, you don't actually quando you don't actually você you don't actually work only on trabalha related to no human campo rights, de but you
não also trabalha issues of somente security. questões de direitos humanos, Since você também tem problemas Kenya was de a very vibrant system segurança of e ela democracy estava and muito trafficking ativa assistindo vítimas do all those criminal tráfico, groups further. pessoas que foram Well, traficadas por grupos we criminais para a started to China definitely e disrupt this nós, very very profitable business, and then the pessoas, outline of estamos também, this digamos, human trafficking from East Africa to right questões now. do tráfico, digamos, questões do tráfico This do is os- indirect, like let's leste say, africano links para a to Rússia, então sempre people temos who are not tido really esses problemas, politically aquelas pessoas que accountable. têm So poder, that is why pessoas que não procuram I'm o bem personally da participated nossa in sociedade, two pessoalmente events that I was supposed to be não in estaria, não Palermo, fui but disponível para estar no evento lá em unfortunately, Palermo, na conferência, mas I was also to participate deveria in the one in participar Rome, em um but evento em Roma, obviously with some mas por social causa issues. dessas But várias coming situações back acabei to that cancelando is why we as are minhas all viagens, mas here, our colleagues are daquilo que here nós to falamos, abandon our permitam traditional abandonar color a coding nossa of using black and tradição white e and usar os termos, digamos, preto e branco, so climate change and human mudanças trafficking. climáticas e So tráfico de we all agree pessoas, now that nós todos that concordamos que climate change is becoming a mudanças global climáticas phenomenon. está That is sendo um fenômeno not global something e não é uma coisa incidental que that data we acidentalmente receive os from dados scientists, que recebemos dos epidemiologists, cientistas change is mostra que as occurring and in mudanças fact são these prevalentes countries e vêm fight em no vários one is exempt. We países. cannot say that one country is Ninguém exempt pode dizer que um from this. país é mais But I'm afetado, coming o back to outro India não. that this is all happening in Infelizmente, tudo isso the está area of geopolitical acontecendo no organized cenário, chaos. nesta coisa um pouco This is mais, driven digamos, by the political politicata, both sides, both divisões que acontecem entre os against the políticos, idea of climate change, the aqueles theory que of climate estão change, against contra people who want climate mudanças change climáticas, aqueles que estão trabalhando nas ações também do campo do clima, não estão ajudando. Então, precisamos de uma discussão acadêmica, precisamos de políticas, precisamos de decisões, precisamos de focalizar-se daquilo que nós recebemos. Não precisamos termos esses atacamentos ideológicos, isso não nos ajuda. Estou dizendo isso porque, especialmente no contexto onde existem pessoas afetadas de mudanças climáticas, são os pobres, são pessoas de sociedade marginalizadas e pessoas que nem merecem este tipo de problemáticas, além de support terem clear cut and push ajuda das pessoas, solutions da to the políticas, impacts of climate change. que são eles que And têm o then grande we have impacto this dessas mudanças layer climáticas. also Então, that esses todos os aspectos, pessoas que negam as organize mudanças partnerships climáticas, and pessoas que partnerships colaboram com between vários lobbies, indústrias, situation. criam essas And situações. E também, given the quando impact você on climate change, olha do impacto sometimes das it is mudanças very difficult. climáticas, muitas vezes você A entende lot is discussed on que whether muitas individual groups discussões, muitas das vezes as should do more. responsabilidades que vêm feitas, Too little mas is pushed tem on uma pouca addressing the impact of climate focalização change, em falar do tackling impacto those das mudanças problems, climáticas, we all principalmente nas aim zonas to mais marginalizadas. address our Nós impact on todos the queremos falar do impacto a global nível climate. We want global, to rescue the nós climate, queremos but falar das recently, questões, mas também as a consequence precisamos of de lembrar que a mudança climate change climática going on for está decades, if not indo já há centuries, groups are décadas. affected Existem inevitably pessoas que lose their que estão livelihood. afetadas, são And pessoas those reais. who have a little Muitas das vezes, essas impact pessoas que têm um pequeno can impacto em mudanças suffer from climáticas são pessoas have que low carbon footprint. produzem mais problemas, mais And carbono. Então, like with the nesta same happens nós when we come to the estamos climate nos mesmos níveis outcomes desse acontecimento. Então, with como irregular esta migration. mudança climática, o que é que faz? Essas imigrações That is regulares, showing you o what tráfico de we have to pessoas. Se take você escuta, into vê, por exemplo, as publicações, se você vai nos discuss encontros, se on fala human trafficking
do tráfico, do aspecto do problema do tráfico de But pessoas na not detach migração irregular from são os aspectos mais tocados nas mudanças I would also say climáticas. that Não the tocamos first outros human-centric aspectos, issue não falamos de largely addressed tráfico, de outras coisas. Não se fala do tráfico humano como um problema. now, Então, while we agree that por que climate nós change concordamos que as has mudanças significant climáticas consequences? afetam a sociedade It is humana em also todos os fact that continentes? they are Devemos também concordar que multi-causative and existem have várias levels of impact. From igrejas. my observation, the Na minha view we can share observação, is podemos that falar, societies in the global deste, south, they are digamos, more da sociedade affected than global societies in the global north. que For é now, mais afetado por várias razões, they are purely porque economic reasons. algumas deles sofrem desses problemas In the global econômicos. south, they have less O capacity to Sul cope tem poucas because capacidades, tem the a dominant economic model natureza do is domínio focused on agriculture. econômico da Farmers sociedade para responder a esses migrate problemas. this Camponeses e levels pastoralistas ou pastores and sofrem changes to este climate problema das mudanças create climáticas e disturbance criam essas tensões, criam and problemas nas suas they próprias put vidas e pressure on their lives criam because essas agressões, when I go to porque the office se você, eu vou, por exemplo, and I no look at my office escritório, work, if trabalho my nesse lifestyle escritório, esta is não é o meu estilo de the vida, same or este é meu the trabalho. factor É a that mesma coisa se eu in trabalho no school campo, na escola como excel, professor. but it Este é is meu no longer just trabalho. Mas se eu that sou, is my digamos, um that is pastor, different lá because tem a minha the vida, é climate change diferente. is Se such a mudança that 90 to 60% climática of the diz, pastoral work cria problema no meu pastoral trabalho como work pastor, na happens minha atividade de that pastor, not only isto affects me não because I'm not somente going to lose my job, afeta o I'm meu going to lose trabalho, my não vou life, somente and if I will perder a lose minha my job, vida, vou not perder também o only meu estilo de everybody who vida, e works for perder my o meu colleagues estilo or de my vida employees é um knows how problema. difficult it is. Isto não Nevertheless, se diz quais são os there is a difference problemas. between losing Então, your job and losing your existem life. diferenças, perder o seu Finally, in developed trabalho, societies, perder a sua the vida. societies who are living Então, mesmo a within the Western sociedade onde nós those are vivemos, implicitly muitas das left behind in the vezes economic foram discussion, and they are the abandonadas ones who nas suffer discussões, more mas são as pessoas que the sofrem problems. mais os And I want to problemas. mention that when we talk about the global Existem, south, por exemplo, societies quando that live falamos da close to sociedade the global, infrastructure, tem they poucas might capacidades para be responder às mudanças climáticas. Talvez você vive na cidade, talvez pode não ser live in a camponês, pode society não that is ser not pastor, mas suitable vive for numa climate change. sociedade onde não You can existe a easily capacidade para responder. reverse the impact of Você drought if you pode build solar facilmente infrastructure ver o problema das infrastructure. secas, mas You need a lot of precisa de human capital. estruturas, precisa mais desta The exchange capacidade rate humana. we do Se is você 10% experimenta a local seca, o que é que conditions você and faz? Mas para isto você countries precisa de that várias develop coisas. usually Países have mais neither desenvolvidos, capital muitas das nor vezes têm um human capital capital ali, to têm um capital develop humano infrastructure, para desenvolver which those countries that are infraestruturas, very young todos and of course that pelo makes menos them sabem. more Então, vulnerable than countries that have been pessoas able do to Sul develop. são mais vulneráveis que as pessoas do Norte. So Então, what is the policy gap on qual this? é então a política sobre Now o we need to remember tráfico that de counter-trafficking pessoas? policies they are Nesta política do tráfico evolving de around pessoas Palermo estão Protocol. If you desenvolvendo-se remember, o Palermo protocolo de Protocol Palermo. Você lembra addresses que o protocolo drastically de transnational Palermo, organized quando crime se fala and desses crimes uh, organizados, se focaliza and somente not nos only crimes economic but also social organizados. gaps because in climate change Aí já tem um problema, not porque always, or I would say não rarely, é involves somente organized crime. It envolve, involves digamos, questões de crimes organizados. Existem incidental coisas como disorganized pessoas, digamos, que estão economy menos that are organizados, predominant que with são groups of predomínios onde people existem who are grupos de pessoas relatively smart que são mais business inteligentes, pessoas leaders de in general. negócios que usam So this is essas first gap. oportunidades. Então, Now, este é o primeiro the espaço, o international primeiro intervalo. Palermo Protocol against Então, the o background protocolo do of Palermo, naquilo que counter-trafficking tem policies around the world, sobre a base de falar de centers around the international políticas em todo o mundo, crisis fala da of questão do domestic tráfico. trafficking. Vamos também nos And in focalizar climate change do only tráfico doméstico, regards porque nas mudanças climáticas, muitas das vezes,
os resultados falam And mais, moreover, digamos, internally displaced people that tem pessoas também deslocadas internamente, refugiados are por more causa das mudanças affected climáticas. locally, they Existem pessoas disappear afetadas indiscriminately. localmente. Não é And que this is a são very traficados big localmente. E este é um outro problema que because precisa of ser all the definido na política. Se sex fala da exploração sexual sexual, impact that comes from the beginning este é um of fato that cultural occupational que process. vê no início desta And clearly, questão. some cultural practices E contribute to muitas this. And questões que human falam desse trafficking, aspecto, according to quando o design, tráfico de seres by humanos, definition, a was actually definição broad enough to for, quando involve for also falada, digamos, typical cases of envolve trafficking, não but somente also em to casos create típicos do tráfico, mas também space to include cria other espaços que but incluem outras nonetheless the partes do practices tráfico, used mas isso não é in que many seja menos judiciary que systems o tráfico nos actually sistemas remove judiciários. this Muitas das cultural practice. vezes And a good tiram example essas is práticas culturais. Um exemplo marriage, disto, child marriage. posso falar, por So exemplo, do if you look casamento at infantil. E forced marriage, se você tem criança this forçada type ao of forced casamento, marriage esta very closely ação do related casamento to infantil é uma questão sensitiva something a mudanças crucial climáticas, in porque order muitas das vezes a to sociedade usa isso produce como um extra modo income para and also produzir by employment um for salário parents in extra. families or Então, muitas das vezes, quando mudanças climáticas afetam forced marriage. questões So de if pastores, you afetam look a at agricultura, então isso também afeta esses casamentos forçados, casamentos infantis forçados, to get como supplies for último food. recursos para So ganhar alguma clearly, coisa. Então, casamento it meets infantil all the criteria from the Palermo precisa de Protocol. If you look todos os carefully at Palermo critérios. Se Protocol, you olharmos look at do all protocolo do Palermo, se vocês domestic relations, olharem you have no problem to esses define aspectos human domésticos, você trafficking não tem como as compreender human que o trafficking. casamento Is infantil e not o considered tráfico humano as a não é trafficking considerado como um tráfico some humano, most mas important place como in the world. If you look at the como uma questão trafficking que se vive em curves muitos lugares. Por exemplo, você vê o issued tráfico, around June, July by the United aspectos States que government, se you will falam, por likely find exemplo, dos Estados child Unidos, marriage in that você não file. encontra o tráfico, o casamento So the infantil definition nesses of the world protocolos. A trafficking definição as das trafficking Nações does not Unidas, isso não é um exist tipo de in tráfico. all E discussions. isto tira If todo child marriage tipo de comes up discussão, as como reported like porque o trafficking tráfico effects, humano é comes ausente no in many documento, cases também é within ausente the em discussions of muitas the agreement. políticas, em muitas But estratégias let's put políticas. aside the Mas podemos aspects of colocar isso politics. Let's also ao look at the lado. climate Podemos change. olhar What como is the as focus? mudanças climáticas, The quais são the primary focus, and o primeiro this focus is not que a complaint. This is não a é fact. uma I'm reclamação, addressing é this o is not a complaint. fato I'm que not estou complaining. endereçando aqui, não estou Regarding reclamando, climate change, we are mas trying to reverse the process. Would you estamos agree? a procurar de Is that our revisar o goal at some processo. point and Como forget isso about funciona, muitas das vezes other esquecemos mitigations? quais as outras And mitigações que if precisam we ir use juntas. mitigations, Se nós usamos a we use mitigação, mitigations muitas das vezes falamos assisting da refugees. mitigação In other words, assistindo human às trafficking questões is humanitárias. Em outro not modo, considered a o surface level tráfico de problem. seres humanos não é As considerado como UN alguma lawyers coisa que done a precisa deep ser dive and olhado. Quando they estava nas looked Nações Unidas, into olham no displacement, refugees, aspecto de humanitarian deslocamento crisis, and they ou realized that questões the humanitárias, international community was well equipped mesmo a and comunidade well organized internacional, e não se fala da to necessidade affected population in terms como of pessoas shelter provision, afetadas em termos como a procura de citizens abrigo, assistance, casas, mesmo and a they reported possibilidade de to fight encontrarem human trafficking. espaços. International society was not ready. There was no preparedness. Não Staff havia uma in humanitarian crisis preparação, was not trained. as What pessoas was não affected estavam was formatas, casos all de reports tráfico because não they needed to estavam create no a relatório, report porque in ninguém various sabia como criar o various relatório, como criar subcontinents. relatório em outras When we formas. start working Quando iniciamos a trabalhar the impact of climate no change in impacto de specific mudanças geographies, climáticas, muitas vezes esquecemos que we are not as ready. mudanças climáticas é um dos fatos. What are the important facts Então, about quais trafficking são os related fatos to climate change? importantes quando se Human trafficking falam das is relações de not mudanças climáticas? Então, mudanças vulnerability. climáticas cria Vulnerability vulnerabilidade. is not seen very well by Isto não é the bem visto duty bearers, so it should be duty pelo bearers and activists, not right direito de bearers. vários But ativistas, why? por exemplo. Por quê? When Porque quando we discuss issues of discutimos climate change, we aspectos de must mudanças focus, climáticas, and when we see the need to quando assist, to
conseguimos ver as necessidades para assistir. Muitas das vezes nos focalizamos em coisas rápidas sobre desastres naturais, porque são as coisas mais visíveis, porque vemos as secas, muitas das vezes podemos ver várias chuvas, aquilo que está a acontecer agora. Não procuramos ir aquilo que está por detrás, além de ir só ver as chuvas. Tudo isso continua a criar esses desastres naturais. E o tráfico de pessoas não está ligado com esses vários problemas. Foi falado, estudado e se entendeu que, de repente, os naturais desastres afetam as pessoas locais, cria vulnerabilidade e isto cria vulnerabilidade que leva ao tráfico de pessoas, porque estas, esses desastres rápidos é entendido por pessoas locais como um fenômeno que não vai durar por longo período, não precisa nem de viajar para um lugar ou mesmo fazer para, porque isso se sabe que vai terminar. Eu me lembro quando fazíamos uma pesquisa sobre pessoas que estavam deslocadas internamente, houve uma diferença entre o tráfico do tráfico e pessoas do tráfico de questões de desastres naturais. Então, existiram pessoas que esperavam que terminasse o fenômeno porque têm essa grande capacidade de sobrevivência, elas tinham esta capacidade de enfrentar o tráfico. Mas olhamos que a mudança climática tem este término de longo período, tem esta outro modo, podemos dizer que a mudança climática impacta esta vulnerabilidade ao tráfico. O longo período tem este grande impacto ao tráfico de pessoas. Isto leva à vulnerabilidade que muitas das vezes não é visível, mas quando você olha, é que tem várias mudanças nas pessoas. Esta não é mesmo não é visível, se não é muito falado, mesmo muitas vezes talvez não conseguimos entender. Então, qual é o impacto da mudança climática na vulnerabilidade? O primeiro passo é o impacto que cria dificuldades sobre mudanças climáticas. Quando olhamos para a sociedade, você pode ver que a mudança climática, mesmo na mesma geração, e que quando falamos da geração que se pôde falar, então passa a ser vulnerável. Muitas vezes isto aumenta, digamos, esse optimismo, aumentando essa ajuda humanitária, esta ligação, atacamento da mudança do tipo de vida. Por isso falamos providenciar ajuda. Isso é muito importante entender como providenciar as ajudas e essas pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que são mais afetadas com a mudança climática, são as pessoas também que recebem esse suporte, têm mais otimismo, então são mais as pessoas que têm este eco da mudança, mesmo a educação, mesmo a mudança do tipo de vida, perdendo esta ajuda comunitária. Tem, se fala desta migração também das zonas rurais às zonas urbanas, mesmo nesta escala doméstica, as suas globais estão mais atentas na migração, digamos, das fronteiras, menos atentas àquela da rural e urbana.
Porque existe esta migração massiva de pessoas que se deslocam das zonas rurais às zonas urbanas. And when you move towards Quando population centers or você urban sai de environments, uma cities zona urbana a um tend to centro become de more comunicação na cidade, vulnerable você to passa a ser também mais crime, violence, vulneráveis. Aí aumenta o because you have tráfico, little porque or aí so-called ajuda, digamos, as justice system for victims far pessoas não away olham dos from the areas that vítimas remain to be distantes accessed. It will be too onde expensive as pessoas for têm us dificuldade de to evacuate. acesso, mas você é mais, digamos, nas zonas urbanas é mais acessível e os traficantes procuram as pessoas que têm acesso. Então existem vários estudos que apresentam como as pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas mudam das vilas Because all the com traffic qualquer tipo de now cultura, este are suddenly equilíbrio coming que from the large cities and then they are vivem das focused zonas urbanas para as zonas cidades, not então just vivem by nessas grandes cidades, economic mudam o seu tipo de theory, vida e but desenvolvem also as suas propriedades, climate habilidades, change. e tudo And isso é problema das mudanças climate climáticas. change has a A huge mudança impact both climática tem também on este the grande people and impacto no also conflito, e conflito tem também grande that impacto à this is going to vulnerabilidade. take some time because this Nós conversation is apresentamos um estudo, I'm almost done. já estou quase terminando, mas deixe-me explicar. In our work in Kenya, No nosso trabalho we em Quênia, raised three very good scenarios apresentamos três cenários people que were trafficked every onde day as pessoas que foram traficadas, of climate change. First of all, those em are primeiro young lugar, people of as pessoas girls que and girls jovens, at the age meninas of de 14, 12, 15, 13, 14, 15 anos, talvez outras mais coming to jovens, Kenya. They coming vindo from da the Uganda para Quênia, area and vinham they das usually were zonas in all kinds of rurais e vinham jobs com, available. para fazer qualquer Downloading tipo de trabalho disponível, trabalhos que eram difíceis a fazer, is way trabalhos difficult mal to pagados. and then when E we had them quando rehabilitated in our conseguimos resgatar e colocamos no nosso centro, now we connected because before nós they would say that conseguimos ver as suas couldn't come because histórias. actually Isso they were not tudo willingly sent to Kenya. acontece por They causa were da forced by fome. families to go because they Foram couldn't enter the country forçadas com os seus próprios and living familiares. in a weather that As they couldn't manage. mudanças onde as And then famílias they não came for conseguiam survival. manter. So as a result, Isto mostra que a they went to seca shelters. como um Went to resultado shelters and they gave them a mission: go to e, Kenya e dão esta and missão, vão para Quênia para poder obter o trabalho. uh, Isto quarters for the families. passou Many a ended up ser uma ajuda para os familiares. in sex work. Muitos Speaking que of elderly terminam people in pastoralism and o urbanism, tráfico das pessoas idosas. O segundo caso, Ethiopia, we even suspected we did some wrong. no campo, digamos, dos Because normally pastores, we say that nós the suffer, falamos que but climate pessoas change has idosas não podem significant sofrer, mas essa mudança climática, trafficking. When you talk about human trafficking, quando falamos do tráfico humano, se focalizam em mulheres e crianças. we understand that the industrial Nós relationship entendemos que a indústria do tráfico procura mais as pessoas mais jovens, mas as mudanças climáticas também afetam as pessoas idosas, porque a mudança climática existe cria uma vulnerabilidade due to climate change, scarcity of através resources, da some escassez de groups of the recursos. society Alguns grupos da sociedade forced to abandon são forçadas a abandonar a vida rural e vêm para as cidades. now in towns they E have to change the nas lifestyle. cidades Not devem only mudar o in the seu job, it's estilo also de in the vida. lifestyle. Não é And questão usually de mudança de trabalho, é uma mudança do when seu you estilo. grow Se old, você é jovem, but if you talvez é are mais in the fácil society adaptar-se, mas and se você é you uma are not pessoa trained and you are not idosa, supported by não é institutions, capaz de ser then you have a ajudado special com problem. instituições ou família, a This is adaptação é um pouco the problem with difícil. Então, trafficking because essas also pessoas idosas também têm o usually risco trafficking do people in tráfico. large urban setup. We see this Mesmo no fim, o in tráfico, por exemplo, de pessoas em grandes áreas urbanas, rural area. pessoas que vêm das zonas Because of their rurais, challenges with their work, forçadas por causa do seu they can estilo de come to vida, another não trafficker podem area sustentar as suas because they cannot famílias send their children to
mandam as suas crianças talvez a trabalhar nas cidades e nas cidades não tem proteção social, não tem, terminam essas pessoas, essas crianças, a serem vítimas do tráfico. Em conclusão, podemos dizer que precisamos de incluir o tráfico, mudanças climáticas, a migração, estratégias. No mesmo tempo, é necessário de sermos honestos sobre a nossa definição do Protocolo de Palermo. Se nós queremos continuar a falar dos vítimas do tráfico na sociedade, devemos nos focalizar como essa definição descreve. Então, devemos criar uma nova mentalidade. É necessário entendermos esse tráfico que o protocolo de Palermo para que nos possa ajudar a definir esta questão. Então, a mudança climática muitas vezes leva a discussões na zona no Global do Norte e também se sabemos que tem mais impacto no sul global, no sul global. Então, sabemos que isso tudo leva a este tráfico de pessoas. Muitas das vezes os traficantes forçam as pessoas, digamos, no nosso caso, muitas vítimas são traficados, são mulheres singulares, pessoas que não têm pais e nem mães. Então, com isto posso ser obrigado com a vossa atenção. Se você está interessada, pode visitar o nosso sítio web e pode encontrar várias publicações para poder aprender mais acerca do nosso trabalho, mas também acerca do nosso estudo. with human trafficking phenomenon. Thank you so much. Muito obrigado. Thank you, Mr. Radoslav. Obrigado, Very insightful. I think this will Malonsky. be a good E time penso for que este probably seria um engaging bom with tempo some para podermos engajar, thought-provoking presentation by Mr. falarmos Radoslav. acerca So dessas the floor apresentações, is que yours. é uma coisa First, muito importante. E, de fato, em start primeiro with lugar, just showing gostaria sympathy to your lost de mandar Mrs. a Radoslav. nossa And thank you for simpatia e nossos sentimentos para a perda da sua colega com quem trabalhava contigo, onde essa situação é um pouco complicada para ti e para a sua comunidade. Agora convido os nossos participantes. Este é o tempo para um pequeno intervalo também. Como vocês veem, são 5 línguas. Devemos estar atentos que os nossos tradutores precisam de uma pausa. Talvez pode escrever a questão na chat. O Mr. James está aqui por nós, seria bom. Então, voltamos depois de 5 minutos. Intervalo depois de 5 minutos. Muito obrigado e of water. Thank you. Please don't go away. I hope that we can come back because we have não two saiam, por favor. presenters Fiquem aqui presenters. conosco. Ainda temos 3 apresentadores e apresentadoras. Thank you for coming back, and we'll continue. Hopefully that we can all, again, we encourage you to engage this conversation and feel free to type your question or comment in the chat box. And of course, during the Q&A, we can always call you at the same time. But for the meantime, about our sharing, we would like to invite our 3 presenters from the grassroots. Actually, they will share their experience at how this topic really experience how they into this situation. First of all, we would like to invite from sister, I don't know, sister from Chad, Jocelyn. Irmã de chat está aqui. Penso que também temos problemas da ligação. Talvez podemos compartilhar o seu vídeo, mas infelizmente temos ainda este desafio da ligação. Agora vamos compartilhar o seu vídeo.
morning, dear brothers and sisters. Bom dia, irmãs e Today irmãos. in this group, Irmã Jocelyn disse, missionary sister Varedo Vafik sou irmã in the está chat. trabalhando no Share with chat. you my Aqui experience on quero how partilhar a minha the experiência challenge como as mudanças climáticas estão against afetando, human trafficking sendo vítimas do is a tráfico. privilege to be with you. I thank Sister Gostaria que Maria Hia estivesse for com vocês. initiating this Agradeço muito session. a irmã Shadi, que me convidou a estar My com vocês esta experience manhã. here in Chad Minha is experiência no presently chat, living by means of agriculture. a This is the maioria das easiest pessoas place ganha where vida com agricultura, is aqui é easy onde os for pais obtêm family dinheiro para pagar as to be mensalidades escolares dos able to live filhos. in Mas a devido às mudanças environment. climáticas, a colheita é muito I think pobre, it is due nem poverty. mesmo o suficiente para alimentar a família. Sometimes when Outras people famílias, devido à pobreza, vendem seus produtos e antes mesmo de serem when they are colhidos. looking at As food crianças abandonam a escola e muitas jovens são expostas à prostituição young men are in the local para market satisfazer todas as carrying suas sacks necessidades. Jovens estão no mercado local e carregando food. sacos de produtos Paid para os in US empresários da região e recebem por um saco de 100 quilos. Na minha especially área, in my area here, young de people emissão, o facing tráfego de pessoas está difficulties in aumentando devido às mudanças climáticas e muitos jovens estão indo procurar emprego na parte paying norte do household país, onde bills, realizam trabalhos especially domésticos. Esses jovens, especialmente some as mulheres, youth trabalham sem looking for receber salário, mas seu objetivo ao ir lá é encontrar meios de prover o necessário para as suas famílias. Alguns deles quando pergunta por que não são pagos, com o risco de serem maltratados, mandados embora sem nada, nem mesmo suas roupas. provided for them. Não lhes é fornecido transporte, nem comida para viagem, nem água, e o local é um deserto. Você pode imaginar o sofrimento. Outras famílias Due to this que reality, têm baixa renda devido a children essa realidade forçam as meninas a se casarem com idade precoce para obter dinheiro de dote e alimentar a família. means Isso significa que uma jovem pode se casar com um homem da idade de seu pai, mesmo que não seja a sua escolha, apenas para a sobrevivência da família, ela aceita sofrimento. Na família desse homem rico, ela é tratada como um objeto, porque foi vendida pelos pais e não tem o direito de sair nem de se defender. live nor to defend Outro grande herself. Another big E challenge também um outro facing grande young desafio people para as pessoas é que, embora as mudanças climáticas estejam tornando a vida difícil, elas estão enfrentando os problemas de conflito entre agricultores e cultivadores. Os cultivadores trabalham sempre arduamente, their crops are mas as suas destroyed colheitas são when intencionalmente destruídas livestock pelos dies. animais, dos Nothing is pastores. supposed Ninguém to pode prevent them impedi-los de grazing in open pastar fields. nos campos de Some cultivo. graciously provide Algumas them pessoas loans corajosas to protect their tentaram crops criar from cooperativas para bushmeat. proteger as suas One of them colheitas, was killed mas by infelizmente bushmeat algumas farmers delas foram by mortas por livestock esses organizations. pastores e não há qualquer compensação. Slaves As pessoas são representing escravas na sua industry. própria terra ancestral. Due to climatic change, Devido às mudanças climáticas, rains há chuvas fortes que causam inundações em muitas áreas. As pessoas afetadas perdem tudo they are e often são taken obrigadas a se mudar desses lugares. put in camps and Elas tents, são colocadas em acompanhamento e outras em abrigos ao longo das estradas. A maioria delas estão expostas a perigos de todos os tipos de abusos, como crianças tiradas de seus pais, outras abusadas sexualmente, falta de comida. these conditions Essas condições levam as crianças a serem usadas para mendigar nas ruas e nos mercados. who sent Aqueles que as enviam fixam a quantia de dinheiro que elas devem ganhar por dia e, se não fizerem, não são alimentadas, mas espancadas. Um número muito grande de crianças está nas ruas mendigando, education, sem proteção, healthcare, cuidados and e privilege. educação. So thank you so much. Muito obrigado. Precisamos de trabalhar juntas para restaurar a dignidade Thank you, humana. Sister Jocelyn.
since we have Obrigado, irmã Jocelyn, que está aqui conosco, mas também por questões e outras razões, a irmã pode comentar pela sua apresentação. Obrigado, irmã Jocelyn. Agora convido a irmã Agnes, da Quênia. Sister Agnes, are you around? Irmã Agnes está aqui conosco. Okay, I don't see her, but Eu Sister não Josephine, vejo. Sister Josephine, if it's Irmã difficult for you Josephine, se é to difícil use para your ti video, se juntar com turn seu your vídeo, audio on. Sister Josephine is joining from Bangladesh. também se juntar Praise conosco the a Lord, partir Sister de Josephine. Da Bangladesh. Good afternoon to you all. Boa tarde a todos vocês. Go ahead, Sister Josephine, we hear you. Pode seguir, irmã Josephine, conseguimos te ouvir. I am Sister Josephine from Sou a irmã Bangladesh. Josephine da I am going Bangladesh. to share Vou about compartilhar climate change and human acerca das trafficking in mudanças Bangladesh. climáticas e o tráfico de pessoas Climate em Bangladesh. change has As mudanças profound climáticas implications têm esta for grande vulnerable communities implicação para in comunidades in vulneráveis em low and middle Bangladesh, income countries like principalmente Bangladesh. com baixos salários, como Facing Bangladesh, permanent losses and damages, enfrentando households with percas limited e resources can problemas, como nós beneficially podemos access immediate ajudar os recursos, sympathetic sustentar para despite podermos migration often becoming enfrentar essas tools of questões human dos slavery. migrantes que Bangladesh sofrem na faces escravatura. severe Bangladesh life-threatening sofre impacts from severos climate change, impactos das mudanças climáticas, including coastal incluindo floods, mesmo natural inundações e desastres disasters, naturais cyclones, frequentes, and como droughts, ciclones, which secas, threaten food inundações, security and criando a displace insegurança communities alimentar despite e countries' deslocamento das limited comunidades, contribution to global emissions. deixando o país em Inadequate problemas. rainfall, crop Várias failure, and chuvas extreme weather and através inclement soil das temperaturas salinity extremas, disrupt agriculture, leading questões to através da seca, food problemas na insecurity, agricultura, floods, dando problemas rainfalls, na segurança leading to alimentar, leading to mesmo mass questões, migration problemas and the infantis, growth of urban sprays, criando creating problemas da migração, climate refugees. criando Human trafficking refugiados and climáticos e climate change tráfico de pessoas. are E a interconnected. mudança climática, o Climate tráfico de pessoas change está phenomenon interligado define this in the most climate a vulnerable people in esta many places problemática in de Bangladesh. vulnerabilidade de pessoas em Climate Bangladesh. change As has mudanças severely impacted climáticas on têm livelihoods afetado of many people, severamente a vida de muitas particularly pessoas, those particularmente dependent on aquelas pessoas que farming, dependem da agriculture, and fisheries. agricultura Rising e temperatures, pescaria, rainfall, elevando extreme weather, temperaturas e landslides, temperaturas earthquakes, extremas, cyclones, and como floods become ciclones e frequent inundações, occurrences in Bangladesh, agora que são disrupt coisas frequentes, agricultural cycles distraem, criando cycles, problemas, a agricultura reducing como yields ciclones, and damage reduzindo physical problemas e criando problemas infrastructive físicos da of the local infraestrutura da communities. comunidade local. In coastal and riverine areas Em like zonas rurais como Satkhira, Baristar, Shakira, and Pursila Bussira, face e significant climate causando change. problemas ou desafios. Temos pequeno Lost problema da livelihoods, comunicação, alerts, como devastation a roughly devastação by climate change. através, por motivo das mudanças Consequences or climáticas, lack of other income generating activities. criando problemas Leading na to forced geração de rendas migration. e muitas pessoas são This displaces forçadas a migrar basic
esta migração é uma questão para ajudar as suas famílias. Esta migração que coloca as pessoas em perigo, muitos indivíduos migram para o centro da cidade, como Dhaka, ou mesmo além fronteiras na procura de trabalho. Infelizmente, esta migração enfrenta questões de exploração, condições inseguras devido à distração financeira. Jovens, crianças são tentadas com tráficos, com promessas, encontrar trabalhos fora do seu país e depois encontram a si mesmas armadilhadas no trabalho forçado, exploração sexual e camponeses. Durante dizem a migração estacional muitas das vezes guia as pessoas através do risco do emprego. Muitos migrantes trabalham no ambiente com pouca proteção, nem uma proteção legal, como a Brickfield, fazendo-lhes vulneráveis à exploração e abuso que lhes pode lhe guiar à escravatura moderna. A interconexão entre questões climáticas induz a migração, o tráfico de pessoas, o problema econômico e a falta de oportunidade força as pessoas em situações onde elas são facilmente exploradas por tráfico, que são largadas por questões de vulnerabilidade criadas por problemas ambientais e instabilidade econômica, oferecendo falsas promessas de segurança e uma prosperidade econômica. Caras irmãs, caros padres, gostaria de compartilhar a palavra uma foto de 8 crianças. Estas 8 crianças que vivem conosco no nosso convento desde junho deste ano. Essas são 18, 8 famílias das zonas rurais que elas são migrantes dos lugares onde muitas das vezes sofrem de inundações, ciclones e muitas casas foram destruídas por ciclones e muitas casas foram destruídas. Elas viviam em lugares onde não haviam boas condições. Elas viviam em condições desumanas, onde não há eletricidade, falta de boas casas de residência, nem abrigo, nem a educação para as crianças. Depois de vermos essas crianças, nós procuramos construir algumas casas para elas. E agora os líderes políticos dizem que este lugar pertence-lhes, então nós procuramos de tirar as crianças desses lugares. Algumas crianças foram mandadas nas cidades fazendo esse tipo de trabalho doméstico e procuramos nós procuramos ajudar essas crianças que trabalhavam sem bom salário e nós conseguimos resgatar essas crianças desses lugares que agora estão aqui conosco e estão estudando nas nossas escolas. Thank you. I'm sorry to Irmã, cut you off from that share, but peço what we're trying to do desculpa is there will be some comment, but maybe porque also what
one more presentation from Temos Sister ainda mais uma Agnes. apresentação da irmã Agnes. Obrigado pela compartilha, irmã Josi Rosário. Sister Agnes, yes. Irmã Try Agnes, your best. Thank you very much, Sister Agnes. obrigado, irmã Abi. Sou irmã Agnes, Member of Talita Kum. membro da Talita Kum em Quênia. Estou comigo. I have some ideas. Tenho algumas ideias, minhas preocupações sobre o tráfico de pessoas em Quênia. Climate change has As mudanças climáticas continuam a criar problema do tráfico de pessoas em Quênia. Continua sendo uma questão escondida do tráfico de pessoas, especialmente nas zonas áridas do país, como Tanarifa, Kiliva e Mombasa. Teve problemas também de seca e criou problemas de muita agricultura. Isto criou problemas de água e alimentação. Algumas famílias já vulneráveis foram forçadas a migrarem, procurar de boas terras. Isto lhes leva à exploração e abuso, enquanto alguma visibilidade é que muitas crianças abandonaram as escolas, crianças que não conseguiram sustentar as suas escolas devido à falta do necessário, como casa, abrigo, alimentação. Muitas crianças foram forçadas a trabalhos forçados, trabalhar em vários lugares, e isto também muitos trabalhos de exploração para ajudar a renda familiar. Muitas jovens também estavam nesses, onde algumas foram forçadas em casamento infantil para poder ajudar a família nas suas necessidades primárias. Em adição, a mudança climática também cria problemas de questão de tráfico de pessoas e também mesmo recrutamento nesta região onde me encontro agora, especialmente o relatório, por exemplo, de Candy mostra que o tráfico levaram essa vantagem de pessoas mais jovens, principalmente as meninas, na promessa de boas oportunidades além fronteiras e depois terminam na exploração como Líbano, Arábia Saudita e outros países. A combinação entre pobreza, deslocamento e pessoas fracas, comunidades fracas, através desse choque climático, através dessa sua vulnerabilidade, faz com que as pessoas afetadas sejam mais vulneráveis ao tráfico. A mudança climática não é somente um problema ambiental, mas é um problema sério de justiça que leva à exploração, limitando a dignidade de comunidades já marginalizadas. Recentemente, tivemos aqui na minha área, onde algumas pessoas do Indo estão ajudando através desta questão vulnerável à comunidade, através da questão política, elas terminaram de trazer comida para essas crianças porque eles foram informados que estão se radicalizando, mas no bom sentido, era somente uma questão política e algumas crianças estão sofrendo e com o risco de correrem o tráfico, casamentos infantis, para que possam ter alguma coisa de sustentar as suas famílias, ou mesmo crianças que já abandonaram a escola, a maioria delas são crianças, e mesmo os perpetradores do tráfico de pessoas é que levam vantagem, levando essas para outros países, mesmo questões do tráfico de Mombasa, Nairobi, ou mesmo onde vão trabalhar em questões de trabalhos domésticos, ou mesmo questões de casamento infantil. É isso que eu possa partilhar de Mombasa. Em Quênia, obrigado. Sister Agnes, thank you. Obrigado, irmã Agnes. Obrigado
pelo trabalho que vocês fazem no campo. Agora podemos ir na questão de perguntas e respostas, auxiliado pela irmã Neti. Obrigado, irmã Abi. Se você gostaria de escrever uma questão na chat, tem uma questão já na chat. Se você gostaria talvez de levantar a mão, dizer alguma coisa, nós vamos dar também a possibilidade de poder falar. A primeira questão que vejo aqui é para o Dr. Malonowski, que está perguntando: poderia compartilhar sobre as boas práticas para falar de mitigação sobre mudanças de tráfico de pessoas? Conseguiu? I can answer now. Posso responder? Vou dizer agora. Important is É first, muito let me importante, em primeiro lugar, I think what is the most urgent thing I believe qua- is actually to quais consider that devemos considerar que os esforços do tráfico devem estar parte da mitigação, enquanto isto que está faltando. Então, quando falamos de mudanças climáticas, quando falamos das causas, é muito importante os impactos imediatos na sociedade. Quando falamos de tráfico das pessoas, é um dos resultados também sobre as mudanças climáticas. Eu acredito que isso deveria ser feito. Para nós, como eu disse, através dos vários estudos, sabemos que a mudança climática é o resultado das mudanças climáticas. Quando isto vem na mudança climática, do impacto, digamos, sobre o tráfico de pessoas, tem desastres naturais, tem o seu período limitado. Então, os traficantes não é que procuram de investir durante esse período de desastres naturais. Então, mas o impacto do longo período é que isto, isto cria vulnerabilidade e afeta as pessoas, e é aí onde os predadores, os traficantes investem. Então, isto necessita, pede a nós, como ativistas, como pessoas que trabalham acompanhando pessoas que sofrem o tráfico, nós precisamos de trabalhar no período de longo termo. É que quando encontramos, por exemplo, a mudança climática, quando falamos, eu lembro quando descobrimos os resultados da pesquisa, da mitigação, talvez por causa da pessoas idosas, quando dizia que pessoas idosas também são pessoas traficadas. Nós fizemos esse documento quando encontramos a igreja. Dizia que devemos, talvez, fazermos resultado. Não temos os dados, mudamos dados, mas os dados não mudam. Os dados são do estudo de base. Então, eu entendo é que nós estamos prontos a assistir as pessoas idosas afetadas do tráfico como resultado das mudanças climáticas. Então, o que é que você oferece aos vítimas do tráfico? Oferece educação, oferece abrigo, escola. Muitas das vezes você oferece talvez um pouco de dinheiro. Então, e se vítimas estão aos 50, 60 anos, que tipo de escola? Não estão prontos para esse tipo de coisa. Então, nós devemos começar a dizer que não estamos prontos, então precisamos desenvolver boas práticas e novas estratégias para esse campo. Muito obrigado. E escutando das histórias da África, Reverendo James do Pacífico, isto leva à pergunta que isto está aumentando, é uma questão que está acrescentando, aumentando, crescendo. Então, o que é que nós podemos pensar de uma forma global para ajudar esta problemática do impacto das mudanças climáticas e o tráfico de pessoas? O que é que está sendo feito e o que é que precisa de ser feito?
Não sei se tens uma resposta sobre isso. Yeah, maybe I can start and maybe you can Posso dizer, posso iniciar, algumas pessoas podem acrescentar. Eu penso globalmente ainda good enough effort to link o esforço não é suficiente climate change. que liga a questão da mudança climática So we are e working in our estamos trabalhando, digamos, trying to num grupo collaborate procurando de falar deste problema que possa ser ligado. there's been some Isto precisa de estudo, falamos de vários temas, mas uma vez with the fact that falamos ou paramos no fato que a mudança climática fala de muitas questões, enquanto o tráfico de seres humanos, como falei na minha apresentação, está falando, está acontecendo muitas vezes por questões sexuais. Então, sim, esta é a minha forma de percepção em que precisamos ainda fazer alguma coisa. Vejo aqui uma mão aqui. Não sei se quer falar alguma coisa. Gostaria de falar alguma coisa? A pessoa acabou baixando a mão. É difícil. Não vejo alguém mais levantou a mão. I think he's back. Mr. Takista, Nicholas. Penso que está de regresso. Tasquila, Nicolás. Was not able to unmute myself. Não Thank conseguia you. desconectar o micro. From India. Estou na Índia. Eu trabalho na prevenção do tráfico de pessoas em Nepal. And as all of you say, Como I agree vocês with sabem, climate change. concordo, sei que a Especially in mudança climática, and especialmente em since Nepal, natural disaster, onde there tem will be sempre desastres naturais, as pessoas sempre se deslocam, migram para and países vizinhos e NGOs and como networks ONG have come up organização não governamental, e nós statistics networks who are working on criamos secure essas migration redes para and falarmos da migração countries segura e procuramos de trabalhar com governos destination para countries so criarmos that boas viagens, migrants who bons are moving destinos. Então, para que os migrantes que se local deslocam para they de are Nepal, secure in para their que destination possam countries chegar they are seguros nos países it is a e que ongoing possam but yeah chegar bem. in Então, digamos, é um problema contínuo some que countries I can't remember to name them não posso, but aqui não it is consigo lembrar os starting nomes, mas which é uma countries can iniciativa join que and todos os países so devem lembrar como rede working e nós together podemos trabalhar in juntas commercial na trade prevenção in destination countries. e a This is one of my prevenção do experiences I would like to share. tráfico e ajudando os migrantes para que possam And another thing fazer is uma viagem segura. Outra coisa seria também de promover o protocolo de Palermo como organizações na prevenção do tráfico de pessoas. Nós viemos juntas com ministros e stakeholders a to outras pessoas implement envolvidas para a protocol implementação and do protocolo de Palermo by way of the Palermo através do governo para que ministries and dos countries ministros e will be pessoas. involved in ministries. So, government ministers Então, o and governo e government ministros officials. So e who are aware of oficiais what is Palermo Protocol, it is survivor centered and make them understand. And para our que objective or our pudessem aim is entender coordination of e action criando and esta implement ação nacional e na holistically Palermo implementação Protocol in the para country. podermos usar o protocolo do Palermo no país. Muito Sister obrigado. Tasneem, Good Shepherd sister, works in Nepal in Irmãs our de Justice and Peace Coordinating pastoralistas, coordenadora, representing Good Shepherd sisters in apresentadora India. de Thank you. Geneva, obrigado. Existe uma pergunta da chat da Helena e a pergunta
Você sabe como se pode ir avulso para terminar o tráfico de pessoas, mesmo terminar esta escravatura? Pensa que possa ser ouvida? Alguém gostaria de dizer alguma coisa acerca disto? Emma também está dizendo se alguém quer fazer a pergunta. Como nós teremos a resposta? Não vejo nenhuma pergunta. Talvez se a Talitacom Internacional pode também, If I might just, okay, se just a quick respond to that. uma pequena This resposta e nós esperamos que esse aspecto de mudança climática, o tráfico de pessoas, possa ser falado no COP30. Eu também sei que muitas nós que representam nesta COP30 nós que precisamos e esperemos que sejamos a voz deste aspecto e por isso trabalhamos juntas, procuramos responder juntas para que possamos ser ouvidas, não somente a nossa organização Talita Kum, mas outras organizações que trabalham nesse campo, porque os melhores atores são as vítimas e sobreviventes, como disse o Dr. Radlowski, ou Malinowski. Quanto mais teremos, principalmente as suas idosas são vítimas. Então, nesse COP, nós vamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos de trabalharmos juntas para falarmos desta problemática. Eu penso que tem uma outra questão. Irmã Helena, obrigado por essa questão. Se me permitem, irmã Anete, bom dia a todas pelas perguntas. Aqui as irmãs da Rede Grito por a Vida vão fazer também presente neste evento. Então, é muito importante ouvir essas todas as coisas. As pessoas estão fazendo aqui bons comentários. Então, agradecer muito aquilo que foi falado, além de ter perguntas. Podemos ver que é uma questão crítica quando ouvimos isso, como as pessoas vulneráveis sofrem este problema de mudança climática, deixando as pessoas vulneráveis à exploração. Talvez é tudo isso que nós temos como perguntas e resposta. Não vejo mais outra coisa. Vai bem assim? Então, terminamos aqui. Obrigado, Anete. Obrigado. Penso que podemos ainda aprofundar as nossas conversas. Muitas dessas apresentações serão compartilhadas com vocês, porque alguns desses aspectos são sensitivos, como vocês podem ver. Agora, quero aqui convidar a irmã Adina, que é coordenadora regional da Europa, para nos dar uma conclusão final. Obrigado, Abi, obrigado a todas.
Permitam-me de fazer um resumo dos aspectos que aqui compartilhamos. Gostaria, não sei como colocar tudo junto, quais são as coisas importantes. Obrigado, em primeiro lugar, ao Friend James, que nos convidou a repensar a migração não somente como exílio, mas como êxodo para o crescimento humano. E nos lembra que a migração é central ali na história cristã e nos coloca juntos na espiritualidade da hospitalidade e compartilhou questões interessantes na questão do Pacífico, que são formas potenciais para a nossa vida, mas também com seus riscos, onde proteções adequadas são ausentes. Mesmo Manoloski também da Fundação Arte, que nos acompanhou levantando a questão da morte da sua colega, falando da importação, da identificação dos vítimas com uma estrutura do Protocolo de Palermo, ou mesmo algumas atualizações a reconhecer as várias realidades do tráfico no sul global, onde se vivem esses crimes organizados, e também onde falou sobre esta ligação entre deslocamento e mesmo a exploração interna e sublinhou a questão sobre as boas práticas, onde o tráfico de pessoas e a resiliência climática pode reforçar um, uns aos outros na comunidade, digamos, a nível da comunidade. Mesmo na chat, a irmã falou da questão da vulnerabilidade através no campo da agricultura, menos salários baixos, mesmo deslocamentos e abusos da Bangladesh. Irmã Josephine testemunhou a problemática de inundações, ciclones e secas que continuam a desestabilizar famílias, produzindo, criando refugiados climáticos com risco de entrar no tráfico. Irmã também Agnes, que falou a questão das chuvas e secas prolongadas cria problemas de segurança alimentar e o abandono das crianças nas escolas, provocando problemas de casamentos infantis e mesmo a migração forçada. Eu penso que todos esses testemunhas se falaram da verdade que a mudança climática não é somente uma crise ecológica, mas também a procura do desafio da justiça, que continua a multiplicar a vulnerabilidade, criando problemas do tráfico de pessoas. Aprendemos que o esforço global às mudanças climáticas e ao tráfico continua ainda desligado, criando essa estrutura, enquanto as políticas das problemas climáticas ignoram a proteção. O que precisamos aqui, vi nos comentários que vocês fizeram na chat, é a integração. É necessário fundos de problemas climáticos para ajudar os migrantes em questões principalmente vulneráveis, fortificar a relação atores que trabalham no campo de direitos humanos. Sem isso, esses problemas vão continuar a prevalecer. As vozes que vemos hoje nos ajudam, nos chama a agir com urgência e esperança, e todas somos chamadas a reconhecer a dignidade. E quero aqui agradecer a Talita Como Internacional, para nossos oradores, palestrantes. Agradecemos a todos os participantes por seu tempo, por vosso empenho a falar dessa problemática entre mudanças climáticas e o tráfico de pessoas. E obrigado. Thank you, Adina. Thank you all. Obrigado, Adina. Obrigado. Sem a vossa participação, não teríamos feito este webinar e vamos continuar a fazer das nossas
conversas e mesmo os nossos conhecimentos seguindo a nossa missão sobre todos aqueles que são vulneráveis. Mais uma vez, obrigado. Espero de vermos vocês no nosso próximo webinar. Para concluir, vou convidar agora a irmã Carmen para que se junta. Penso que ela está no Equador agora e vai dizer a oração final. Muito obrigado. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Es difícil É difícil seguir seguir sin hacer nada después de escuchar sem fazer historias nada tan depois fuertes. de escutar e escutar tantas dores. En este día Por nos isso, dirigimos neste a dia, nuestro Dios, nos Dios de la dirigimos a vida y nosso la Deus, compasión. Deus da vida, da En compaixão. este momento de Neste crisis momento de en nuestro crise em planeta, nosso planeta, reconocemos reconhecemos que que las as consecuencias consequências devastadoras aumentan la aumentam o contaminación tráfico de y la pessoas e o dispersión forzada, deslocamentos forçados, destruyendo destruindo nuestras nossas comunidades, comunidades e nuestras nossas economías, economias, dejando deixando milhões de irmãos e irmãs sin sem opciones y opções sin e sem protección. proteção. Tú, Señor, Você, nos creaste Senhor, para nos vivir criou para una viver vida plena uma y vida abundancia, plena em abundância, no a sobrevivir. não para sobreviver. Te pedimos que nos Pedimos guíes que nos y guie e protejas en proteja este neste momento de momento necesidad. de necessidade, Ilumines a los líderes iluminando aos del mundo líderes a tomar, mundiais a tomarem a tomar medidas para que tomem medidas que garanticen ayuda y protección. urgentes que garantam ajuda e proteção. Como redes de Talitacum, Como redes unimos de en nuestra Talita mano com, a nos cada persona unidos na tua que mão a enfrenta cada las pessoa heridas que del cambio enfrentam as climático. feridas das mudanças Tú que haces climáticas. brotar la esperanza aún en Tu que medio del fazes brotar a desierto. esperança mesmo Fortalece no meio sus do deserto, corazones, fortalece seus abre caminos de corações, libertad abre y de caminhos de libertad liberdade, y envolve protección. suas vidas com proteção. Concédenos continuar Concede-nos avanzando
continuar esta realidad a tornar visível esta realidade injusta e acompanhar de perto os nossos irmãos e irmãs com a certeza de que você caminha sempre com seus filhos e filhas. Amém. en el nombre del Padre, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amén. Señor nos bendiga abundantemente. Senhor nos abençoe com a sua abundância a todos e a todas. Thank you so much, Sister Carmen, for that beautiful prayer. Again, thank you all for this, for joining us for today's webinar. Thank you for our team, Sister Carmen, Sister Adina, Sister Annette, Paula, and of course we miss Sister Isabel because it's too early at our time. But anyway, thank you all. Thank you for all the national coordinators. Yeah. Ciao, ciao. Sister Diana from Thank you, Sister Zimbabwe. Abby and team. And Thanks, Sister Abby. Laura from National Malawi. coordinators. Thank you. Thank See you. everyone. Yes. Bye-bye. Thank you, of course, for Yes, Emma. It was a big job. Thank you, Yes. Emma from Thanks, Talita Emma. from Rome. Well done. And Well of course, done, for Emma. Beautiful. interpreters. Thank you. Francesca, Thank you. Emma, Annette, Sister, Abby. Okay. thank you, Bye, Tawi. Nigeria. Bye-bye. Have a nice day. Francis Bye. joining from Algeria. Thank you, Sister Well, Francis. Neddy from South Africa. Grazie. Justina from Nigeria. Even from Nigeria. Yes. Yes, Thank you. grazie. Thank you, Neddy. Thank you so much. Yeah, Priscilla Thank from you. Nigeria. Antonio, brother Antonio, are you joining from Rome? Margarita from Mozambique. Bonjour, Sister Abby. Sister Marianne is at Togo. Bonjour. Bonjour, Thank you. Bye. Okay. I am preparing the Bye-bye. material for Bye. next Have a nice meeting. See. All right. Very wonderful. Sister Chinelo, where are you from? Nigeria? From Nigeria. Yes. Very good. Yeah. Thank you. Thank you for your so participation. Much. Okay, bye-bye. Merci beaucoup. Merci Ciao. beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.